tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal HJA Climatização e Elétrica, e hoje nós falaremos sobre fan coils. Então vamos lá, pessoal, o nosso assunto de hoje é sobre fan coils. Nós vamos mostrar o funcionamento e os principais componentes deste equipamento. Este equipamento utiliza água gelada para climatizar os ambientes. Diferente do split e equipamentos convencionais que nós temos nas nossas residências, que utilizam o fluido refrigerante para fazer a troca de calor. No caso, o nosso fan coil utiliza água gelada em média 7 graus, passando pela serpentina e efetuando a troca de calor do ambiente. Nós vamos mostrar aí na nossa tela dois fan coils. Nós temos um fan coil de menor capacidade e um de maior capacidade. Esses dois fan coils são as configurações mais comuns que nós temos nas áreas comerciais, tá ok? Nós podemos ver que o menor tem a serpentina na parte da frente e a ventilação na parte de trás. E o maior fica a serpentina na parte de baixo e a ventilação na parte superior do fan coil, ok? Essas são as configurações mais comuns que nós temos de fan coils, tá ok? Então, vamos para os principais componentes dos fan coils. Okay? O nosso primeiro componente, ainda dos principais componentes, é a serpentina. Nós podemos ver que tem a entrada e a saída de água gelada, tá ok? Então, esta é a serpentina de um fan coil. O outro componente do nosso fan coil é o nosso conjunto de ventilação. O nosso conjunto de ventilação é composto pelo motor, pela polia motora, a polia movida, a nossa correia, a turbina e o caracol do nosso fan coil. Como nós conseguimos ver na imagem aí, esses componentes formam um conjunto de ventilação do nosso fan coil, tá ok? E por último, nós temos as tubulações de entrada e saída de água e os componentes de medição e também de controle de água gelada, tá ok? Que nós vamos mostrar agora para você entender como funciona o nosso fan coil. Vamos mostrar inicialmente o funcionamento de troca de calor. E depois nós mostraremos os componentes das tubulações e cada função de cada componente, tá ok? Vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como funciona a troca de calor de um fan coil. Nós temos aí em vossa tela um fan coil. No lugar onde é instalado esse fan coil, sempre deve ter um ponto de retorno, ou seja, esse fan coil ele vai aspirar, succionar o ar quente do ambiente e vai passar pela serpentina, que podemos ver que está na parte de baixo. Podemos ver também que tem um filtro. Este filtro serve para filtrar as impurezas do ambiente, sujeiras, para que não venham a entupir a serpentina, tá? Vim a obstruir essa serpentina aí. Então, o que acontece? O nosso fan coil vai aspirar da grelha de retorno, tá? O ar quente do ambiente, vai passar pela serpentina, tá vendo? Vai trocar calor com a água gelada, que vai estar passando em média em 7 graus Celsius, tá ok? Essa água ela é mandada por uma CAG, uma central de água gelada, tá ok? Que tem o trabalho de resfriar essa água e depois, através de bombas, mandar para o fan coil, tá ok? Então, depois que o ar passou pela serpentina e trocou o calor, o nosso ventilador manda através de dutos esse ar climatizado para o ambiente. Então o fan coil acaba trocando o calor com o ar do ambiente. Então ele aspira o ar quente, passa pela serpentina, climatiza esse ar e o nosso ventilador através de dutos manda esse ar para o ambiente. Então é desta forma que o nosso fan coil trabalha. Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora dos componentes de medição e controle do nosso fan coil que são instalados nas tubulações de água gelada. Vamos iniciar aí com a tubulação de entrada de água gelada. O nosso primeiro componente é um registro de fechamento da água gelada, tá ok? Nós temos aí um registro para fechar a água gelada. Na hora de uma manutenção, tem um registro tanto na entrada quanto na saída, e aí nós conseguimos fechar a entrada e a saída de água gelada para retirarmos o fan coil para uma manutenção. O nosso segundo componente aí que está na entrada é o filtro Y. O filtro Y sempre vai ficar na entrada. Ele serve para filtrar impurezas da nossa água gelada, não permitindo que obstrua aí a nossa serpentina, ou seja, a função dele é filtrar a água que vai passar pela serpentina, que é muito importante periodicamente nós retirarmos esse filtro para que não obstrua a passagem de água gelada para o fan coil.
tá ok? O outro componente da entrada também é o manômetro e o termômetro, tá? Serve para medir a temperatura da água, se a temperatura que está entrando no nosso fancói está aceitável, tá ok? A temperatura média de entrada são 7 graus Celsius, tá ok? E também o manômetro para que nós conseguimos aferir a pressão aí da nossa tubulação, se a pressão de água está coerente também com as especificações do fancói, ok? Na nossa tubulação de saída, nós temos os seguintes componentes. Nós temos um termômetro para avaliar se está havendo troca com o ambiente, tá ok? Por exemplo, nossa água está entrando a 7 graus e saindo a 12 graus, ou seja, está havendo uma troca de calor entre a água e o ar que está passando pela serpentina, tá? Nós temos também um manômetro, tá? Para aferir se a pressão da água aí está ok também, se está havendo uma perca muito grande durante a passagem da água pela serpentina. O nosso outro componente é o nosso atuador e a nossa válvula. O nosso atuador e a nossa válvula tem a função de cortar a circulação de água gelada pela serpentina. Ele trabalha em conjunto com o termostato de ambiente. De acordo com a temperatura que você coloca no termostato, por exemplo, 23 graus, quando atinge essa temperatura, o nosso termostato capta essa temperatura no ambiente, ele manda sinal para a nossa válvula e a nossa válvula fecha o fluxo de água gelada, se cortando assim a refrigeração do ambiente, pois a água não estará circulando e não haverá troca de calor. Ok? Então, o nosso termostato e o nosso atuador, eles trabalham em conjunto. Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando como instalar o atuador e o termostato de ambiente, tá ok? O nosso outro componente é uma válvula de balanceamento, para balancear o fluxo de água na nossa serpentina. E o nosso último componente é o registro para fechamento da água gelada e para manutenção do fancói, tá ok? Então, o nosso último componente é o nosso registro. Então, esses são os componentes que nós temos no fancói. Eu espero ter ajudado vocês. Peço que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você gostou deste conteúdo, dê um like para fortalecer o nosso canal.